ele buscava a descendência que prometera. Por que Deus criou assim? Porque Deus havia planejado desde a eternidade que através da linhagem humana viria aquela descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra. É por isso que ele fez um casal que se reproduz, que se reproduz, que se reproduz, até virou descendente de Adão e de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que a família é importante. Ela faz parte do plano redentor de Deus. E é por isso que ele é contra o divórcio, porque o divórcio quebra isso. É por isso que ele é contra sexo antes do casamento. É por isso que ele é contra qualquer coisa que diminua o valor da família. A conclusão está aí, não é? No final do verso 15. Portanto, cuidai de vós mesmos. Fica atento. A família existe por isso. Deus instituiu a família com esse objetivo soteriológico, escatológico. Faz parte do plano dele. Cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora dá para ver, né, o verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Essa é a única passagem da Bíblia onde nós temos a expressão do que é que Deus sente com relação ao divórcio. Repúdio aqui é o divórcio, é você repudiar a sua mulher, repudiar o seu marido. Não quero mais, vai embora, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Deus diz que ele odeia o repúdio. Por que ele odeia o repúdio? A resposta está no versículo anterior. Porque desde o início ele fez homem e mulher, uma unidade, uma biunidade. Por quê? Porque ele queria a descendência que ele prometera. E cada vez que na igreja há o repúdio, o divórcio, a separação, isso é um golpe no plano de Deus, no propósito de Deus. Isso vai contra, milita contra o ideal de Deus. Nós sabemos os efeitos do divórcio, da separação, do repúdio, nos filhos, na família, na sociedade. O próprio mundo lá fora sabe disso. De vez em quando sai reportagem aí dizendo, né, que os filhos de pais divorciados, eles é quem mais sofrem. As pessoas divorciadas, até que, mesmo que elas possam depois ter um casamento que seja melhor do que o primeiro, mas sempre vai ter as sequelas e assim por diante. Deus odeia o repúdio. E não só o repúdio, ele diz aí, também aquele que cobre de violência as suas vestes. É uma expressão difícil de entender, pode ser interpretada de várias maneiras. Se a gente for aplicar o contexto, talvez seja o que repudia a sua mulher e o faz violentamente. Podíamos incluir aqui a agressão física, o abuso físico e psicológico contra o cônjuge. Portanto, conclusão do verso 16, diz o Senhor dos Exércitos: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A fidelidade é o que Deus quer aqui. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui para nós? Há várias delas. A primeira que eu queria trazer aqui é a preocupação de Deus com a identidade do seu povo, com a pureza do seu povo, a manutenção da verdadeira religião e a seriedade com que Deus olha a questão da família. Nós nunca podemos enfatizar isso demais. É sempre necessário voltarmos a esse ponto. A importância de todas estas coisas. Segunda coisa aqui, muito embora eu não vejo base bíblica para classificar o casamento misto como sendo um pecado mortal, todavia, casar-se com quem não compartilha a mesma fé em Jesus Cristo é, no mínimo, um atentado ao plano de Deus de ter um povo para si, uma família para si, que o adore em espírito e em verdade. Você está indo contra o propósito de Deus, pode saber disso. Eu sei que você está preocupado ou preocupada com a sua felicidade e você vê o casamento como sendo a porta para ser uma pessoa realizada e feliz. Eu queria que você pensasse nisso outra vez. Que nada nessa vida é tão sério e tão urgente que tenha que colocar você na contramão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele diz.
a vontade de Deus, servir a Ele, é a coisa mais importante da sua vida. Uma palavra a quem está casado, com quem não é crente. Como eu disse, não é o fim do mundo, não é o pecado imperdoável. Muitas coisas podem ser feitas. Se o marido não quer largar, ou se a esposa consente em morar com você, não deixe. Não abandone seu cônjuge descrente por conta do evangelho. Se ele consente em ficar, se quer ficar, não seja você que vai pedir a separação. Fique, seja uma bênção, ore por aquela pessoa. Deus promete ter misericórdia e compaixão daqueles que o temem. Não é um pecado final, terminal, sem perdão. O único pecado sem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não acho que casamento misto é isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a questão do divórcio. O que é que Deus sente a respeito do divórcio? O divórcio é permitido na Bíblia? Sim. Nós não somos católicos. O catolicismo romano não aceita divórcio em hipótese nenhuma, porque vê o divórcio como sacramento, o que é um erro teológico muito grave. Nós também não vemos o divórcio como sendo a solução ideal. A Bíblia fala que o divórcio é permitido pela dureza de coração. E no meu entendimento, e eu não estou sozinho nessa compreensão, há somente duas situações em que o divórcio é permitido na Bíblia. O primeiro é quando há adultério, comprovado, adultério. E mesmo assim, isso não significa que o divórcio é obrigatório. Quando eu estou tratando com casos em que houve adultério, e as pessoas vêm conversar comigo, e o caso é adultério, a minha orientação nunca é, em primeiro lugar, eu conheço um bom advogado, vamos levar isso e resolver o assunto, vamos proceder à separação. Não. O primeiro tratamento é, se há arrependimento, se há mudança de vida, se há reconhecimento da parte culpada, e se a parte que foi traída está disposta a perdoar e tentar conviver. A reconciliação, o perdão. Conheço vários casos em que isso funcionou. E funciona até o dia de hoje, de uma restauração. Então, o fato de que houve adultério não obriga o divórcio. Se, porém, a parte ofendida não consegue conviver, e eu compreendo, e Deus compreende, então ela pode pedir o divórcio, mas só nesse caso. E ela pode casar outra vez. No caso, segundo caso que eu entendo que a Bíblia fala, é quando há um abandono obstinado da parte do descrente. 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, não está sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. O abandono aqui é o abandono irremediável, que não tem solução. A pessoa simplesmente foi embora, largou lá, abandonou a mulher, abandonou os filhos, abandonou o marido, os filhos, e simplesmente foi embora. Então, não sendo possível a reconciliação, então o divórcio, nesse caso, é permitido. Fora estes dois casos, eu não conheço outros em que a Bíblia permite. Eu sei que no período de perguntas e respostas, vocês vão trazer as exceções, não é? Então, nós vamos esperar o período de perguntas e respostas para responder a isso, porque eu preciso terminar aqui. Por que que isso tudo é importante? Porque estas coisas atingem diretamente o culto a Deus. Uma igreja marcada por lares divididos, casamentos desfeitos, filhos que não são criados no caminho de Deus, é uma igreja fraca. E o culto, portanto, não é um culto do qual Deus se agrada. Um culto que seja digno de Deus, oferecido por um povo que o ama de todo o coração e que o ama acima de todas as coisas. Como eu disse, tudo isso desemboca no serviço espiritual que nós prestamos a Deus como comunidade. Da mesma forma que o casamento misto não é o pecado imperdoável, o divórcio pela razão errada também não é o pecado imperdoável. Há perdão, há reconciliação e há restauração. E nós sempre podemos começar de novo. Eu sei que há consequências, graves às vezes, elas têm que ser suportadas. Mas é para que nós nos lembremos que a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz consequências também. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar então aqui, meus irmãos, encerrando essa noite. Eu quero pedir, Senhor, agora, pelos casamentos e pelas famílias aqui representados. Eu quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, pelos maridos que são responsáveis pelo lar,
Eu oro por eles para que sejam sacerdotes, líderes espirituais. Oro pelas esposas, ó Deus, que lhes dês fidelidade, compromisso contigo. Oro pelos solteiros, aqueles que gostariam de casar, mas não tiveram oportunidade. Satisfaz o seu coração em ti para que não façam loucura e não desobedeçam a palavra de Deus por prazeres momentâneos, aventuras que só trarão dissabor ao final. Senhor, guarda os namorados, ó Deus, aquele casal que está envolvido em intimidades, ó Deus, reservadas para o casamento, tenha misericórdia. Livra os nossos jovens, ó Deus, das tentações mundanas. Oro por aquele casal que está brigado com desavença, que não dorme na mesma cama já há tanto tempo. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, para que tu sejas honrado e glorificado quando o teu povo é feliz, quando o teu povo está forte, o teu povo está alegre, tu recebes toda a glória. Portanto, envia o teu Espírito Santo, cura, restaura, transforma, Senhor. Dá-nos de fato famílias fortes, para que a tua igreja, o teu povo, seja instrumento teu aqui nesse país. Em nome de Jesus. Amém.